E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar fundo em um quebra-cabeça financeiro que, vamos combinar, tira o sono de muita gente no Brasil. A gente vai se basear nas ideias do especialista Gustavo Cerbasi para tentar entender uma coisa. Por quê? Mesmo sabendo que não devíamos, a gente acaba gastando mais do que precisa. Bora entender isso melhor? Pois é, essa é a pergunta de R$ 1 milhão, né? Quantas vezes a gente já se pegou comprando alguma coisa por impulso, sabendo lá no fundo que não era algo essencial? Olha, quem nunca passou por isso, que atire a primeira pedra. Hoje a gente vai entender as raízes mais profundas desse comportamento. Então, para a gente achar uma saída, primeiro a gente tem que entender como é que a gente entrou nessa. A nossa jornada hoje vai passar pelo enigma do consumo, pelas raízes históricas disso tudo, pela armadilha do curto prazo que nos prende e aí sim por uma estratégia prática para virar esse jogo. E no final, a gente vai ver como tudo isso se conecta com o potencial gigantesco que o nosso país tem. Bom, vamos começar pelo começo, né? Qual é o tamanho real desse desafio financeiro aqui no Brasil? Os números, olha, são bem claros e mostram que isso não é uma coisinha de um ou outro, mas sim uma realidade para a grande maioria dos brasileiros. E olha só esse dado que é de cair o queixo. Pensa bem, 4 em cada 5 brasileiros estão enfrentando algum tipo de aperto financeiro. Isso mostra que não é um acaso, né? É um padrão, um comportamento que se repete em todo lugar e que tem uma raiz muito profunda. E aqui, gente, está o pulo do gato. Muitas vezes, o ato de comprar não tem nada a ver com precisar de algo. É para preencher um vazio, sabe? É aquela recompensa rápida que a gente se dá depois de uma semana de trabalho duro. E claro, também para sinalizar para os outros que está tudo bem, que a gente está vencendo na vida. Tá, mas de onde é que vem essa necessidade de recompensa para ontem? Para entender isso, a gente precisa dar uma olhadinha na nossa história. Porque esses hábitos de hoje, na verdade, são um eco de séculos de realidade econômica aqui no Brasil. A nossa história financeira é bem particular. Foram mais de 500 anos dependendo do governo, com uma população historicamente pobre. Aí, de repente, nas últimas décadas, uma parte do povo começou a ter uma prosperidade que nunca tinha visto antes. Só que tem um detalhe: ninguém tinha uma referência, um manual do que era qualidade de vida. E aí, sem esse norte, a gente sai buscando provas externas de que a gente chegou lá. E esses símbolos de sucesso, eles vão mudando com o tempo, claro. Se para a geração dos nossos avós o grande sonho era a casa própria, hoje para os mais jovens pode ser aquela viagem incrível, o celular do ano. O objeto de desejo muda, mas a lógica por trás é a mesmíssima. Mostrar através do consumo que a gente está bem na fita. E essa frase do Gustavo Cerbasi, olha, ela resume tudo de um jeito perfeito. Pensa bem, cada coisinha que a gente compra, desde um tênis novo até o primeiro carro, funciona como uma confirmação. É como se a gente mesmo desse um tapinha nas costas e dissesse: é isso aí, você está no caminho certo. E é aqui que a gente entra no que o Cerbasi chama de a grande armadilha mental. É aquela diferença básica, mas que muda tudo, entre só apagar incêndio e de fato construir um futuro. A gente, como brasileiro, tende a pensar de forma tática. A gente olha para o mês, para o salário que vai cair e não para o ano que vem. Isso é uma herança da época da hiperinflação, sabia? E até os aplicativos de finanças hoje em dia reforçam isso, focando no orçamento do mês. Só que a vida não acontece em bloquinhos de 30 dias, né? E o resultado emocional disso é pesado. Porque se não tem um sonho maior, lá na frente, um objetivo de verdade, para que tanto esforço? O trabalho vira só uma máquina de pagar boleto. E aí, aquela passadinha no shopping depois de um dia estressante não é um deslize, é quase uma necessidade. É a busca pela única recompensa que parece estar ali, ao nosso alcance. Ok, já entendemos a raiz do problema. É complexo, né? Mas agora vamos para a parte boa, a solução. O Cerbasi nos dá um caminho bem prático e poderoso para a gente reprogramar esse nosso software de consumo. A grande sacada aqui é criar um novo sistema de recompensa. Em vez daquele prazer rapidinho de uma compra, a satisfação passa a vir de ver um sonho grande, um projeto de vida tomando forma, tijolo por tijolo. O projeto em si vira a grande recompensa. E como é que a gente faz isso na prática? Bom, tem um passo a passo. O segredo é o seguinte: o projeto tem que ser tão, mas tão desejado que nenhuma comprinha por impulso chegue perto de ser tão legal quanto ele. E quando a família toda está junta nisso, cada real que a gente consegue guardar vira uma comemoração. A emoção troca de lugar, sai do ato de gastar e vai para o ato de conquistar. Beleza, agora que a gente entendeu o lado pessoal, vamos dar um zoom out, vamos ampliar a nossa visão. Porque essa mesma mentalidade de olhar só para o curto prazo, que bagunça as nossas finanças, também tem um impacto gigantesco no desenvolvimento do Brasil como país. Olha, o Cerbasi deixa isso bem claro.
O Brasil tem um potencial absurdo. A gente é rico em recursos naturais, tem uma economia super diversa, é resiliente. O mundo inteiro precisa do que a gente produz aqui. O que falta pra gente não é recurso, de jeito nenhum. É a capacidade de pensar e agir de forma estratégica. E aqui a gente fecha o ciclo com uma conexão muito poderosa. Essa falta de planejamento estratégico, de uma visão de futuro, não é um problema só do nosso bolso. É um desafio nacional. A gente fica preso olhando para o próximo mês, enquanto o potencial de décadas inteiras de prosperidade passa batido. Então, fica aqui uma provocação para a gente pensar. E se o nosso maior potencial, tanto como pessoas quanto como nação, estiver justamente aí, em aprender a planejar a longo prazo? A mudança dessa mentalidade do tático para o estratégico pode ser a chave não só para nossa saúde financeira, mas para destravar um futuro muito mais próspero para todo mundo. Bom, e essa análise que a gente fez hoje foi trazida até você pelo canal Terceiro Cérebro, um espaço que foi feito para a gente pensar junto e expandir nosso conhecimento. Se essa conversa fez sentido, se te ajudou de alguma forma, deixa seu like, comenta aqui embaixo o que achou, compartilha com quem precisa ouvir isso e, o mais importante de tudo, se inscreve no canal. O seu apoio é o que faz a gente continuar esse trabalho. Muito obrigado mesmo.